Mediunidade. Mediunidade, conceituação da mediunidade e análise geral dos seus problemas atuais. Um livro de J. Herculano Pires. Capítulo 10. Relações mediúnicas. Uma boa relação mediúnica significa que você terá mais seguranças para enfrentar todas as adversidades. E essa boa relação mediúnica não é porque você vai ouvir só o que te agrada. Muitas das vezes vai ouvir também o que te desagrada. Dentro de uma equipe mediúnica, as pessoas têm que estar sempre atentas em pequenos detalhes, em pequenas ações, para que todos possam estar com segurança. Os médiuns vão receber comunicações boas, comunicações ruins, mas essas são as comunicações necessárias ao esclarecimento dos espíritos. Por isso, a necessidade de toda a equipe entender, compreender e se autoajudar para que possam crescer, todos juntos. Então chega um espírito e começa a falar que tem que mudar tudo na reunião, bota-se na balança e vê a lógica daquela comunicação. Chega outro e diz que tem que acabar com todo mundo. Logicamente que ele está desequilibrado, ele vai ser orientado, vai ser acalmado, para que os nossos instrutores e mentores e assistentes espirituais os conduzam às instâncias de refazimento, onde faz jus eles estarem. Conforme podemos compreender, em cada situação, em cada etapa, tem um compromisso, tem um conjunto de ações e atividades a serem empreendidos, a serem realizados. E a equipe tem que estar bem coesa no objetivo maior. E esse objetivo maior tem que estar coeso com a base da doutrina espírita, o Evangelho, o Livro dos Médiuns e o Livro dos Espíritos. Esses 3 livros vão dar sustentação para toda a reunião. Aí os outros são o Céu e o Inferno e a Gênese, são importantes. Mas na reunião mediúnica em geral, nós vamos precisar bastante desses 2. O Céu e o Inferno é um livro que nos dá a condição de entendimento do mundo espiritual. Aqueles que estão em condições muito boas, aqueles que estão mais ou menos, aqueles que estão em condições ruins. E aí a gente vai saber lidar com esses espíritos também ali dentro. Importante. A Gênese já dá uma visão mais ampla do universo. É importantíssimo o seu estudo para a cultura geral dos médiuns. E tudo isso vai criar meios de caminharmos com segurança diante de todas as situações que nós estamos vivenciando como médiuns e como espíritas. Capítulo 10. Relações mediúnicas. O problema do relacionamento dos médiuns com os espíritos, com os frequentadores de sessões, com os companheiros de trabalho espírita e trabalho profissional, com o público em geral, com as instituições doutrinárias e particularmente com o seu meio familiar e os seus protetores e orientadores, é de importância fundamental. Nós temos que entender isso. A segurança do médium está na sua relação geral com todos ali. E a gente fala no livro Alterações Mentais que não é uma coisa muito boa provocar fúria de médium. Mas no meio profissional as pessoas gostam de fazer isso. E aí cada um colhe aquilo que faz jus. Então dentro da equipe mediúnica devemos procurar interagir da melhor forma para termos uma coesão de ideias, de pensamentos, sentimentos. E assim todos nós devemos procurar estar da melhor forma possível, estabelecendo padrões de relacionamento, padrões de ações que nos fortaleça, que nos edifique a nossa caminhada, as nossas atividades. Não obstante, tem sido negligenciado, acarretando dificuldades que seriam facilmente solucionadas à luz de uma investigação a respeito. O médium isolado ou solitário é um barco à deriva em águas desconhecidas e misteriosas, e muitas das vezes revoltas. O médium ligado a uma instituição é um barco ancorado, cuja segurança aparente o impede de navegar. A segurança vai ser sempre aparente. E os problemas serão sempre muito bem percebidos. E estarão sempre rondando os médiuns, porque nós estamos na Terra, um infeliz planeta de provas e de expiações. Então todos nós estamos aqui para vivenciarmos, para sentirmos esse conjunto de ações que nós temos que empreender, esse conjunto de ações que nós temos que
carregar conosco ao longo da nossa existência. Então, essas nossas ações devem ser voltadas para o bem, voltadas para a harmonia do grupo e o equilíbrio de todos que fazem parte do grupo. E assim, nós estaremos então edificando as forças do bem, edificando as forças da paz em nós mesmos, primeiramente, e depois naqueles que estão ao nosso redor. Lembrando que a segurança será sempre aparente e os problemas é aquilo que a gente já espera no nosso dia a dia. A oração e a caridade são ferramentas essenciais para a nossa segurança, para o nosso trabalho íntimo. As águas doutrinárias são volumosas e instáveis, como a do mar, e o barco mediúnico precisa acostumar-se a enfrentar os seus embates para revelar a sua resistência, seu equilíbrio, sua potência e velocidade. Poético, né? Mas é bem assim mesmo. Então, as águas doutrinárias estão sempre instáveis, estão sempre passando pelas mudanças de comportamento de cada um de nós, da ação dos espíritos sobre nós, e nós precisamos, então, ter um barco muito bom para suportar todas essas investidas do mundo espiritual sobre nós e também do mundo dos encarnados, principalmente. No plano relativo em que vivemos, tudo depende de relações que só se processam na livre atividade. Jesus não teria podido andar sobre as águas sem aplacar a tempestade no mar, se o seu barco mediúnico permanecesse ancorado no porto. E aí, um grande exemplo que ele trouxe para nós. Jesus, naquele momento de andar sobre as águas, ele não estava parado lá no porto. Os discípulos estavam no barco, se puseram ao mar, Jesus tinha ficado, mas ele não ficou parado no porto. Ele foi caminhando sobre as águas para aplacar a tempestade e se juntar a eles, deixando ali um exemplo enigmático para o mundo ocidental. A mediunidade oculta no recesso da família ou de um pequeno grupo de reuniões privativas torna-se rotineira e estéril. O médium centraliza a atenção e converte-se numa criatura mimada, considerada excepcional e, por isso mesmo, a salvo de erros e de críticas. Forja-se assim, em torno do médium, um círculo vicioso de reverências e adoração, de submissão supersticiosa, que o transforma num ídolo ou num oráculo infalível. Então, a mediunidade não pode estar oculta num cantinho da casa, da reunião de família, por exemplo, ou em pequenas reuniões. Ela deve estar ostensiva, de uma forma séria e vivenciada de forma construtiva, sem mimos para o médium, para o dirigente, para isso, para aquele, mas todos sabendo reconhecer seu valor, reconhecer a importância do seu trabalho e tomar as atitudes sempre condizentes com as responsabilidades de cada um para a edificação de um mundo mais coeso e mais forte de elos de ligações entre eles e com os protetores espirituais também. Assim, aqueles espíritos que chegam para serem ajudados, para serem amparados, encontrarão um local de estabilidade psíquica para que eles também possam adquirir estabilidade psíquica. Então, a reunião mediúnica deve ser em uma casa espírita e não tem que ficar de muito mimimi, mimando demais os médiuns e nem outros integrantes. Tem que tratar todo mundo com equidade, com respeito. Embora nós tenhamos mais relação de afeto com uma ou com outra pessoa, temos mais simpatia, mais empatia, e temos que saber vencer as antipatias e lidar com todos favoravelmente. Essa infalibilidade artificial não o beneficia nem ao grupo, mas apenas aos espíritos sistemáticos e mistificadores que, mais hoje, mais amanhã, poderão levá-los à obsessão. No ambiente de beatice e temor, assim formado, ele é, na verdade, uma vítima dos seus próprios adoradores. O espiritismo não é assunto privativo e a mediunidade não se fecha em redomas de vidro. É muito importante, muito sério o que ele está dizendo aqui. Porque todos nós temos que entender que o médium, dentro de um local onde ele vai se sentir confortável, é importante, é bom que ele se sinta confortável,
Mas se ele não tiver bons orientadores, aqueles próprios amigos que estão em torno, aqueles companheiros que estão em torno, por idolatrá-lo demais, acaba arcando com as consequências. Então, todos nós temos que ver que a mediunidade, ela tem que estar sempre sendo testada e sempre sendo estudada e orientada. Porque nós temos que estar sempre contribuindo com o ajuste e com a ajuda dos nossos amigos espirituais. Sua função não é específica e giratória, mas aberta, ampla e dinâmica, destinada a expandir-se na multiplicidade das relações por todo o mundo. Então, todos nós temos que procurar entender isso, que a mediunidade vai estar dentro de um aspecto muito mais amplo, muito maior, onde todos nós vamos procurar agir e estar de forma consciente, plena das nossas responsabilidades, dos nossos compromissos. O médium solitário vive apenas em duas dimensões: a dimensão do espírito comunicante e a sua própria dimensão individual. Falta-lhe a dimensão social, sem a qual não há possibilidade de confronto de suas percepções e captações com a realidade tridimensional do mundo. Então, nós precisamos aprender a trabalhar intimamente, trabalhar para nos fortalecer, trabalhar para nos fazermos melhores, porque a vida nos convida a isso. A vida nos convida a tomarmos atitudes sociais, para ver se a gente está educado mesmo, se a gente está falando com delicadeza com os nossos companheiros, com cordialidade. Então, nós precisamos desse contato. E a mediunidade deve ser exercida dentro de um grupo. Mas, além disso, falta-lhe a dimensão cultural das relações doutrinárias que lhe abriria as perspectivas do inteligível. Uma estrutura de planos e superplanos do entendimento superior e global das situações existenciais. Compreender a cultura espírita é fundamental, porque a doutrina espírita é cheia de detalhes, como todas as leis. A sua filosofia é uma lei que rege a nossa conduta moral. Uma lei que se impõe, uma lei que se entende e se pratica para o seu próprio bem-estar. Então, com isso, nós temos que procurar entender que temos que agir sempre de forma a trabalharmos-nos emocionalmente para conduzir a nossa mediunidade e o nosso grupo mediúnico. Quer dizer, a sua solidão voluntária o reduz a uma situação existencial única, desligada das variadas situações em que se desenvolve o processo cultural espírita. Então, todos nós temos um conjunto de trabalhos, um conjunto de ações, onde que a gente vai tomando pequenas atitudes, pequenas ações, para nos corrigir, para nos melhorar. Então, nós temos uma solidão, que é a vivência única que nós temos que vivenciar. Mas não podemos nos desligar daquelas situações que nos envolvem do processo cultural espírita, do processo de convivência social. Alheio à variedade crescente desse processo, ele cai numa posição doméstica, sem os dados necessários à orientação das suas funções mediúnicas e à verificação da legitimidade das suas captações. Nessa posição, está exposto ao envolvimento das entidades mistificadoras, que desviarão facilmente as suas energias mediúnicas para o campo das confusões doutrinárias e, portanto, do aviltamento da doutrina. Se você estuda a doutrina espírita bem estudada, e você, em vez de ficar estudando a doutrina espírita para achar defeito, entender o que está ali, e ver o que você pode praticar daquilo ali na sua vida, todo espírito que se aproximar de você é como se ligasse um pendrive e descarregasse conteúdo nele. Então ele vai ter que absorver a cultura da doutrina espírita. Mas se você não estuda, se você não entende o que estuda e você fica sempre procurando o que não existe para botar defeito, aí você vai cair nessa condição de ficar envolvido por entidades mistificadoras que tentarão fazer várias brincadeiras e criar várias confusões em torno de ti para te levar para outros caminhos. Então o estudo da doutrina espírita é fundamental. Se a nossa realidade existencial no mundo se fecha apenas às 3 dimensões, a realidade espiritual, pelo contrário, se abre-nos
múltiplas dimensões das percepções extrasensoriais indispensáveis ao conhecimento total da realidade em que vivemos, bem como das relações estruturais do sensível com o inteligível. E aí nós vamos ver que ele está mostrando para nós que quanto mais a gente procura estudar, a gente amplia nossas dimensões, e aí com isso nós vamos estar captando cada uma dessas possibilidades para ampliar o nosso entendimento e caminharmos com mais segurança. Então, essa parte sensível e inteligível é o médium e os espíritos que assediam ou que o acompanham. O médium solitário torna-se vulnerável à fascinação e à subjugação de entidades interessadas em fazer o conhecimento espiritual retroceder à condição do passado monástico e teológico que o espiritismo rompeu para iniciar uma nova era da cultura terrena. Essa fascinação para te levar para aquela condição de um espiritismo monástico não precisa você estar sozinho. Você pode estar numa casa e impor suas regras e acaba caindo naquela parte monástica, sem ter aquele entrosamento, aquela relação de amizade entre as pessoas, e com isso vai criando um conjunto de atritos ou conjunto de situações que as pessoas se acomodam nela para essas regras desagradáveis. As relações sociais no espiritismo, em campo aberto, têm por finalidade o apoio recíproco de médiuns, estudiosos e pesquisadores dos fenômenos mediúnicos para a troca de ideias e de experiências de maneira a facultar o desenvolvimento de uma cultura espiritual desligada das superstições do passado obscurantista, em que o isolamento orgulhoso das igrejas em relação ao avanço científico separou a cultura religiosa da cultura geral. Então, nós temos que saber conviver dentro do meio social, temos que saber ouvir aqueles que estudam qualquer assunto que seja que ele estuda, nós temos que estar disposto a ouvir para a gente se instruir. Então, o médium, estudiosos, pesquisadores, quanto eles vão se reunindo, vão conversando entre eles, com seus questionamentos, com as suas dúvidas e com as suas respostas, ambos vão se fortalecer, vão crescer. Mas não pode vir aquela pessoa com a ideia impositiva, tem que ser assim. Agora é lógico, a pessoa começa a sair da doutrina espírita, tem que portá-la para a realidade. A doutrina espírita não fala isso não, fala isso aqui. A condição de isolamento do médium, impedindo e frustrando o processo necessário das suas relações mediúnicas, impede a abertura de sua mente para as concepções mais amplas da atualidade cultural. Em poucas palavras, o médium egoísta e seu orientador espiritual, semelhante a ele, se engolfam em suas próprias lucubrações, desprovidas de validade social e perturbam a evolução do processo espírita. Olha aqui. Temos que prestar atenção nesse detalhe. Então, se o médium se isola, cria frustrações, cria condições, aí já não cria aquelas relações mediúnicas entre o grupo, entre as pessoas, ele se fecha no seu mundo íntimo, criando problemas para si mesmo e para aqueles que estão ao seu lado. Por isso, o médium que se isola, ele é egoísta, o orientador espiritual dele também é egoísta. Porque quando você é uma pessoa mais altruísta, mais sociável, a busca vai ser de ajuda uns pelos outros, de beneficiar o grupo, de trabalhar em benefício do grupo. Ao mesmo tempo, o apego às suas deduções mediúnicas, por ele mesmo consideradas como de grande valor, o afasta cada vez mais do meio social espírita e, consequentemente, do meio cultural em que deve desenvolver-se. Todos nós temos o nosso compromisso, todos nós temos a nossa responsabilidade e devemos agir de forma condizente com esse compromisso, com essa responsabilidade. E para isso, estudemos doutrina espírita. Nas relações com as instituições espíritas, o médium encontra também uma barreira que geralmente o decepciona, fazendo-o retroceder ao seu isolamento. Essas barreiras que decepcionam os médiuns
é por demais delicada dentro do processo mediúnico e do processo de trabalho dentro da casa espírita, porque existe pessoas de todos os jeitos que sintonizam e simpatizam conosco de todas as formas. É o círculo vicioso em que caímos no movimento espírita brasileiro, infelizmente em consequência da nossa própria formação religiosa e da nossa falta generalizada de conhecimentos filosóficos, que deu ênfase excessiva entre nós ao aspecto religioso do espiritismo e à tendência mística e mágica do nosso povo. Dentro desse ciclo que nós vivemos, nós temos várias tendências. A formação religiosa que nós temos é de centralizar o foco em alguém, seja o padre, o bispo, o cardeal. E essa tendência, nós continuamos com ela, tentando colocar esse foco sobre um médium ou sobre algum integrante da casa, em que ele vira um satélite ali dentro, que todos têm que rodar em torno dele, todas as principais decisões têm que ser em torno dele. Logicamente que tem espíritos que têm mais afinidade com um determinado médium, e aquele espírito é o mentor da casa, as orientações sempre vão passar pelo crivo daquele médium ou vão partir daquele médium. Mas todos têm que avaliar juntos, para ver se realmente está compatível com as nossas realidades. O apelo de Kardec à razão não despertou as camadas da população que se voltam para a doutrina, e nem mesmo a absoluta maioria dos homens de cultura que se revelaram dominados por essa herança ambivalente, ao mesmo tempo mística e positivista, nos últimos tempos sobrecarregadas de influências positivistas e materialistas. Entender Kardec tem que ter uma certa sublimação de sentimentos. Entender Kardec significa que nós temos que procurar fazer uma grande retrospectiva da nossa existência, uma grande retrospectiva da nossa vida. Procurarmos, então, estabelecer metas e padrões que nos levem a crescer e aprimorar a nossa índole e nossos instintos ao longo da nossa existência, ao longo das nossas vidas, fazendo-nos melhores, ajudando-nos a construir um melhor amanhã, um melhor raciocínio para a luz que deve brilhar em nossos corações. O professor Cruz Costa observou que a influência do chamado espírito prático português domina nossas atividades culturais. Esse complexo de fatores, ressalvada a ambivalência acima referida, deu ao nosso movimento espírita uma condição conflitiva, que aumenta a confusão no tocante à compreensão da doutrina. Então, como somos muito práticos, vamos para o trabalho e esquecemos do estudo. Esquecemos da filosofia, e quando nos apegamos à filosofia, esquecemos da parte prática. E aí fica aquela confusão de muito para cá, muito para lá, e pouco se faz para os objetivos superiores que todos nós devemos procurar fazer. O resultado é o aparecimento de mestres doutrinários imbuídos de pretensões revisionistas, inventores de novas práticas e criadores de princípios estranhos à natureza do espiritismo. Os adeptos sempre aparecem em nossa paisagem cultural anêmica, mais pretensiosa, incentivando o aparecimento de novos missionários que se apresentam como uma confiança alarmante em suas escassas forças. E aí é importante que a gente procure observar aqui como nós estamos nos aproximando da doutrina espírita. Somos revisionistas? Estamos querendo revisar alguma coisa que não nos compete fazer? Logicamente, tem alguns tópicos que tem que ser repensado, reavaliado. Sim, tem. Mas quando, como, onde e por quem? E quais os tópicos? Normalmente não é o que os revisionistas querem impor. E aí ele coloca essa alarmante autoconfiança nas suas escassas forças. Porque normalmente as pessoas se julgam muito senhores e poderosos da situação. Proclamando-se reencarnações de grandes figuras históricas e afirmando-se imbuídos de levar o Brasil à liderança espiritual do mundo, a ingenuidade dos crentes que não são apenas criaturas incultas, mas também dotadas de cultura universitária ou pelo menos graduados, equivale à audácia dos líderes estranhamente convencidos de sua própria grandeza espiritual. E então o problema se torna maior porque a pessoa começa a dizer que tem esse compromisso internacional, esse compromisso mundial, e acaba
as pessoas deixando se levar por aquela situação, é uma grande ingenuidade, porque isso você vai conquistando aos poucos e gradativamente, com um conjunto de fatores que vai caminhando junto. Não vai dar para seguir e conseguir esses aspectos no estalar de dedo. Você vai automaticamente sendo caminhado para fazer todas as conquistas, para trazer em si todas as grandezas do seu sentimento, dos seus ideais superiores. Diante dessa escatologia quixotesca, as relações mediúnicas se confinam em escolas divergentes, pulverizando-se nos divisionismos irreconciliáveis. Médiuns de uma escola não aceitam os princípios de outras, de maneira que as relações se tornam inviáveis. Contra essa situação e sem perspectiva, lutam os grupos que defendem os fundamentos legítimos da doutrina, à espera de melhores dias. Então, aqui são um conjunto de situações que várias escolas de médiuns, vários médiuns, começam a ter ideias divergentes. Natural. É sempre interessante que tenham. Mas o problema é que elas são irreconciliáveis em algumas situações. Isso enfraquece o movimento espírita de uma forma geral, mas não impede que ele vá crescendo. E fica aqueles, então, que têm defende mais os fundamentos da doutrina, com mais bom senso, com mais equilíbrio, fica esperando dias melhores para que aquele se equilibre. E um detalhe interessante, que uma vez estávamos conversando com uma dirigente da AME, e ela queria fazer um trabalho da gente ir nas casas espíritas, pegar o dia da semana, e sempre a gente fazendo as visitas de acordo com que coincidisse a visita com o dia da reunião, para que a gente chegasse, fizesse uma pequena explanação, fizesse uma observação, e se eu ajudasse a ela. Colocamos aquela situação que a gente ajudaria e começamos a fazer as observações de como iríamos começar o trabalho. E aí, o nosso mentor disse o seguinte: o trabalho deve ser feito conforme tem sido feito pelas orientações que têm sido passadas, cartas, e-mails e telefones. Porque temos que entender que tem casas espíritas cujos mentores de uma casa e de outra não se entendem, não se combinam, não são amigos. Eu fiquei parado pensando sobre aquilo ali. E aí eu comecei a observar que realmente tem casas espíritas que eles têm arrepios quando falam em outra casa espírita. Então, você chega e fala na casa espírita X, aí a pessoa se sente arrepiada. Na Y ele gosta. Tem aquela afinidade, ele vai lá. Então, nós temos que ainda conviver com isso. Porque os espíritos que gerenciam as casas espíritas ainda não são perfeitos. E quando a gente vai ler o livro dos médiuns, a gente vai perceber bem claramente isso. E tem pessoas, tem médiuns, que eles se comprazem naquela situação, já que ele não vai muito com a cara daquele dirigente daquela reunião, daquela casa espírita de lá. Os espíritos se aproveitam para criar mais um rançozinho para não ter esse equilíbrio. Não vamos ter um mundo perfeito. As próprias igrejas, exceto o catolicismo, que já tem 2000 anos, então ele segue um padrão ritmado, estabelecido, que todos seguem. As outras religiões lutam arduamente, bravamente, para buscar um ponto de equilíbrio, para buscar um ponto de estabilidade. As relações mediúnicas normais, de médiuns para médiuns, são de importância básica para a criação de um ambiente pré-cultural espírita, pois a permuta normal e, portanto, sensata, de ideias, experiências, leituras e estados sedimenta, aos poucos, uma base de entendimento comum e ajuda mútua para o desenvolvimento real do conhecimento doutrinário em relação com a cultura do meio. E aí nós temos que ver que dentro desse meio que nós vivemos, temos muitas divergências. Médiums ser amigo de médiums, baterem papo de médium para médium, é fundamental e importante para que eles tenham um momento de conforto, um momento de equilíbrio íntimo. Então todos nós temos que saber que existem diferenças, que existem divergências, mas que existe a possibilidade de uma relação amigável e de boa relação para construir esse ambiente. E pouquíssimos médiuns têm amigos verdadeiros que eles possam confiar, que eles possam caminhar juntos, que eles possam ser ajudados mutuamente. Todos nós carregamos nossas dificuldades, carregamos nossos empecilhos, e com isso vamos tendo muita dificuldade de ter esse entrosamento mais global. O sentimento de ajudarmos-nos mutuamente já faz uma grande diferença. Por outro lado, as experiências de uns reforçam ou esclarecem as de outros, reforçando a confiança de todos nos princípios doutrinários e evitando a perniciosa proliferação dos líderes carismáticos. Felizmente,
Essas relações existem, embora limitadas a alguns grupos que não se desviaram do bom senso, atraídos pelas supostas missões renovadoras. Então, cada um vai tomando as suas atitudes, as suas ações, com a sua devida responsabilidade, com o trabalho para um trabalho edificante e restaurador da nossa constituição, nosso crescimento íntimo, do nosso fortalecimento interior, para as realizações dos grandes ideais espíritas que devem estar sempre sendo colocado em primeiro lugar. E graças a esses grupos e a um mínimo de publicações e editoras que procuram manter as obras fundamentais e algumas subsidiárias em circulação sobre a avalanche de publicações e livros desorientadores, que ainda podemos ter esperança de um futuro reajustamento da nossa situação doutrinária conturbada. Então, quando se vai divulgar os livros espíritas, devemos então procurar divulgar primeiramente os livros mais importantes, os livros que sejam mais fundamentais à doutrina espírita. Então, as obras básicas são essenciais que se estude. Qualquer um que comece a estudar a doutrina espírita deve começar pelas obras básicas. Ah, mas eu tenho uma grande dificuldade de entender. Está aí o nosso estudo das obras básicas, gravado, lido, comentado, postado na internet. Então, você vai conseguir ler e vai conseguir entender que nós estaremos ali virtualmente acompanhando com você. E tem os livros que são fundamentais, que são importantes. Dentro desse tema mediunidade, nós temos vários estudos no nosso site. Está lá em mediunidade, você vai encontrar várias listas de vídeos fazendo estudo sobre a mediunidade. As relações dos médiuns com o público, cada vez mais ansioso por ajuda e esclarecimentos espirituais, são geralmente prejudicadas pelos preconceitos religiosos. As raízes místicas e mágicas da nossa formação religiosa levam as pessoas a encararem os médiuns como criaturas privilegiadas dotadas de dons sobrenaturais. E assim, a gente, como tinha milenarmente, que já são 2000 anos de catolicismo, colocar os padres, os bispos e os arcebispos cardeais numa posição de destaque, a tendência natural de quem vivenciou várias encarnações nessa religião é querer colocar agora os médiuns nessa condição de destaque. Ou um dirigente, que eu acho que é bem pior. Então nós temos que procurar ver que não temos que estar em posição de destaque, devemos estar todos unidos por um ideal superior, que é a divulgação da doutrina espírita, dos seus princípios básicos, de uma forma clara, objetiva e que nos leve a crescer em entendimento e absorvermos as bases do entendimento da compreensão superior. Os médiuns, por sua vez, dificilmente compreendem que esse é um fator desfavorável à sua relação normal e incentivam essa falsa ideia com as palavras e atitudes que brotam da vaidade individual, do desejo de realmente passarem como dotados de condições superiores às normais. Desse processo espúrio resulta novamente uma situação de ambivalência, que equivale à ambiguidade, neutralizando os possíveis efeitos de um entendimento frustrado. Então, quando existe essa condição de idolatrar e de colocar aquele médium em condição superior e ele se coloca naquela condição, aí as coisas se complicam um pouco para o médium e para quem o segue. Isso é muito delicado. E esse processo vem sempre a criar problema, porque vai ter sempre aquelas ambivalências, aquelas ambiguidades e neutraliza todo o entendimento que fica frustrado quando você quer um efeito superior. Então, nós precisamos estabelecer padrões de raciocínio em que todos participem com aquelas ideias. Então, às vezes a gente vê uma casa espírita que é gerenciada por um grupo de famílias. Aí, se você não tem muita afinidade com alguém daquela família, você vai ser sempre deixado de lado. Você vai procurar outra casa. Mas estava no script reencarnatório daquela pessoa ficar lá dentro daquele grupo. Mas o grupo o tratava com desdém, não tratava com devido respeito. E a pessoa não vai ficar num lugar assim. Sai mesmo. Então os grupos têm que procurar se desdobrar, compreenderem-se
E, logicamente, que as pessoas que começam a adquirir uma condição de líder, por ele não saber liderar com amor, ele começa a tomar atitudes de espeta daqui, espeta dali, espeta de lá, e cria, sim, condições desfavoráveis para todos, e o crescimento espiritual fica frustrado, onde todos passam por várias dificuldades, por várias condições de criar um ambiente propício a pequenas discórdias. E isso é muito desagradável. Temos que procurar todos unidos no bem, trabalharmos para as realizações superiores das almas. Quando a ingenuidade dos interlocutores chega às raias do absurdo e eles creem nos poderes do médium, tornam-se crentes inúteis, dominados por uma subserviência medrosa. Essa a causa dos endeusamento dos médiuns, não raro desprovidos até mesmo dos predicados normais da espécie. De um relacionamento assim ilusório e tolo, de parte a parte, nada pode resultar de proveitoso. Então, quando aquelas pessoas que estão em torno do médium se tornam subservientes, as coisas ficam mais complicadas. E liderar com amor é muito delicado. Poucos conseguem, poucos sabem, poucos atingem esse desiderato superior. E assim faz-se necessário que todos nós procuremos trabalhar intimamente o nosso coração, procurando tomar atitudes e ações que nos fortaleça, que nos edifique e que nos faça sermos realmente melhores. O trabalho íntimo de desenvolvimento do nosso coração, de desenvolvimento do nosso sentimento, é que vai nos fazer vivenciar melhores experiências, melhores condições de sermos melhores. É necessário que os médiuns tomem consciência da situação ridícula e evitem qualquer manifestação por palavras, atos e atitudes que possa simular o engano dos consulentes. Se os médiuns compreenderem isso e conseguirem enfrentar essas situações com despretensão e humildade natural, espontânea, nunca exagerada, que é também uma manifestação de vaidade, poderão realmente ser úteis, receber intuições orientadoras e socorrer os necessitados. Então, nessa condição que nós temos que procurar trabalhar, procurar entender as nossas responsabilidades, vem trazendo para nós condições especiais para nos aprimorarmos dentro do trabalho que temos que fazer. Então, os médiuns devem estar sempre conscientes de que, quando as pessoas procuram muito a sua orientação para coisas pessoais, ele não pode estimular essa atitude enganosa. Ele tem que ver que as atitudes pessoais de cada um é a atitude pessoal de cada um. Isso não quer dizer que ele não vai dar uma orientação evangélica do ponto de vista do evangelho, de chegar e falar assim, olha, o que o evangelho diz nessa situação? Não é melhor buscar uma concórdia, buscar um ponto de equilíbrio, mas não dar a sua opinião pessoal. E a gente, em épocas remotas, já caímos nessa situação, mas você não deve fazer isso, e não é um bom caminho. Hoje a experiência nos mostra que não devemos fazer isso. Por isso, um detalhe muito importante é estudar o livro que é o Espiritismo, que coloca-nos na condição que devemos estar, com a responsabilidade que devemos estar. Com isso, farão uma experiência nova e benéfica para si mesmos e darão não só a sua ajuda aos que o procuram, mas também a sua contribuição à causa espírita. Médiuns e pregadores ou expositores espíritas sem humildade, sem o devido conhecimento de suas próprias deficiências, são espantalhos no arrozal do espiritismo. Temos que saber nos portar. E isso é um eterno aprendizado. Ninguém vai estar perfeito não, tá, gente? Nem tem uma receita pronta para cada um. São momentos que nós construímos a cada situação. Erramos, acertamos, falamos o que não devemos, passamos a pensar da forma que deveríamos pensar. Aí, daí a pouco, a gente já erra de novo por outros aspectos. Ou seja, para chegarmos a alcançar uma plenitude de saber e de conhecimento, precisamos, então, trilhar por caminhos que nos conduzem a esse patamar de entendimento. Conquistam uma popularidade falsa, glória mentirosa e nada fazem de bem, nem a si mesmos nem aos outros. Seus sucessos são aparentemente efêmeros, mas a derrota moral que representam perdurará em seus espíritos e em suas consciências. Aí vem os cuidados que nós temos que tomar.
nem tanto ao céu, nem tanto à terra, sempre com equilíbrio, evitando nos personalizar como centro das atenções daquele trabalho e agir com toda a prudência, com todos os caminhos necessários ao nosso fortalecimento íntimo, às nossas condições de empreendimento interior para crescermos e nos tornarmos melhores. Para que o médium consiga superar essas dificuldades da relação com o público, é necessário que haja, primeiro, superado as dificuldades de suas relações com os espíritos. Enchameie em torno dos médiuns os espíritos pretensiosos que desejam convertê-los em seus instrumentos de relação com os homens. Mas os espíritos sinceros e bons, devotados ao bem, também os socorrem. Então, sempre tem aqueles espíritos que querem nos colocar em determinada condição, em determinada posição, em determinada situação. Eles sabem que ali vai ser a hora deles puxarem o tapete e deixar a gente de cara no chão. Mas nós temos que lembrar também que os espíritos bons e sinceros estão ali para nos socorrer, para nos intuir e para nos desviar desta e daquela situação. Não tem fórmula pronta. É o estudo, a reflexão e o entendimento que vai nos levar a caminharmos com segurança para as realizações que precisamos empreender. Se ele, porém, não houver treinado em silêncio, na meditação e na prece, ou nas reuniões mediúnicas, os meios de livrar-se dos obsessores, não terá, na hora da prova, diante do interlocutor ansioso, muitas vezes suplicante, a possibilidade de fazê-lo. As relações do médium com os seus orientadores espirituais antecedem as suas relações com o público e determinam a natureza delas. Então, nós temos que treinar bem a nossa relação com nossos protetores e mentores antes de nos irmos para o embate com o público. Isso é um fator importantíssimo. Para auxiliar os outros, o médium precisa haver sido auxiliado pelos espíritos bons. Dessa maneira, os médiuns que realmente semeiam benefícios são aqueles que aprenderam a viver na intimidade dos seus protetores e amigos espirituais. A vaidade é sempre o maior empecilho a essa intimidade, pois os médiuns, em geral, mal saíram de uma obsessão, já se consideram emancipados, capazes de agir por conta própria, preparando-se assim para uma nova obsessão. Trabalhar mediunicamente não é uma atitude muito simples. Quanto mais sensível o médium, maiores são os empecilhos, maior o cuidado ele tem que ter, porque o perigo também é maior. Então tudo fica maior. Maior sensibilidade, maior perigo, maior assédio. E todos nós temos que então construir uma relação de paz e de harmonia, onde a amizade sincera e o sentimento de amor e respeito deve estar sempre envolvendo-nos nessa caminhada. Esse trabalho íntimo de refazimento interior é que vai fazer com que a gente cresça, aperfeiçoe e busque alcançar e conquistar um mundo melhor para todos nós. Trabalhemos, pois, por nos fazermos melhores, trabalhemos, pois, por edificar as forças do bem em nossos corações. E abandonar a vaidade, principalmente a arrogância e a prepotência, para que a gente possa saber se impor na hora certa e saber ser submisso na hora certa. E as críticas construtivas ou destrutivas são sempre importantes para direcionar e modificar a capacidade de entendimento do médium. Kardec explica essas dificuldades com a maior clareza e precisão, mas os obsessores costumam soprar aos médios a ideia vaidosa de que Kardec se tornou artigo de museu, como se a verdade pudesse envelhecer. Isso aqui é uma coisa muito interessante. Certa vez, eu conhecendo uma jovem médium na casa espírita, falei assim, você já leu o livro dos médiuns? Ela falava umas coisas meio estranhas. Ah, isso aí eu já sei tudo. É mesmo? Aí abri assim a casa, me fala o que está no item tal. Ela ficou rindo. Então me fale sobre tal situação. Li um trechinho, pedi para ela explicar. Ela ficou rindo. E a partir dali ela entendeu que ela tinha que estudar o livro dos médiuns. E assim, muitos chegam e não estudam. Graças a Deus, quando eu fui conhecer a doutrina espírita, por ser engenheiro, aquela ideia lógica, né? Como que eu vou aprender a raciocinar como os espíritos ou como os espíritas? E alguém me falou para ler primeiro o livro dos espíritos, depois o evangelho. Aí eu li o livro dos espíritos, o livro dos médiuns, depois o evangelho.
Aí depois eu li a Gênese, o céu e o inferno e o que é o Espiritismo. Uma ordem normalmente não muito condizente com aquelas que as pessoas normalmente leem. Mas foi assim que aguçou minha curiosidade e assim que eu busquei entender a doutrina espírita. E no meio do caminho entrou Nosso Lar e há 2000 anos que eu não aguentei a curiosidade de ler os 2 livros e li, mas são livros construtivos. A série do André Luiz, por mais que falasse ler tal livro, eu fui lendo metodicamente a série até o final. Do primeiro ao último. Na sequência, rigorosamente, bem ferreamente, daquele jeito. Então, isso me trouxe um conjunto de valores, porque a série André Luiz é um curso. Você lê Nosso Lar, Os Mensageiros, Missionários da Luz. Cada hora você vai aprendendo um pouquinho mais, vai somando dados, somando informações. E quando você lê pela 5ª vez a série, aí você já tem uma visão de que toda aquela série é um hino à vitória do amor, principalmente a libertação. E assim a gente vai aprendendo. Então a verdade não envelhece, eu adorei essa frase aqui. Como se a verdade pudesse envelhecer, quer dizer, ela não vai envelhecer. Então Kardec não é peça de museu. Kardec está sempre atual. Na parte doutrinária da doutrina espírita, ele está sempre atual. Então, onde pode existir falhas em pequenos detalhes, mas não na parte doutrinária. Deixando-se levar na onda das novidades, os médiuns aceitam indicações de livros atualíssimos. Eu coloquei atualíssimo em itálico para destacar, para ficar destacado mesmo, para que a gente possa entender que de atualíssimo não tem nada. Desdenhando o mestre e pagando caro esse desdém, não raro por toda a sua existência que poderia ter sido útil, nos tornou nula e prejudicial. Quando eu falo que tem detalhes no Kardec que precisam ser corrigidos, não estou criticando a obra de Kardec. Estou falando que tem detalhes. Não vou citar ele aqui qual é, mas a gente tem os textos e a gente já sugeriu, já passamos para várias pessoas, e aí são pontos que tem que ser revistos. Mas é um parágrafo que não vai somar nada do conteúdo. Mas nós temos então que procurar dar um passo de cada vez nesse entendimento para a gente ter uma compreensão superior daquilo que a vida nos oferece, daquilo que nós precisamos vivenciar na vida. Então, não tem nada de atualíssimo nos livros que aparecem. Eles trazem informações complementares. Normalmente não são doutrinárias, são informações de uma base ou outra que ampliam o nosso entendimento da doutrina espírita em geral, mas não tem aqueles conteúdos e tal, disso e daquilo. No tocante aos espíritos obsessores e sofredores, as relações mediúnicas exigem muita atenção e cuidado da parte do médium. Os sofredores por si mesmos não oferecem perigo, mas podem ser utilizados pelos obsessores para transmitir mal-estar ao médium. É necessário não repeli-los, mas esclarecê-los e orientá-los orando por eles. O médium vai estar sempre cercado de algum tipo de espírito. Seja pelos obsessores, seja pelos sofredores, seja pelos protetores. Então, os ores estão sempre com ele. E quando você ora pelos que sofrem, você ganha simpatia deles e dos protetores deles e também aproxima-se dos seus protetores. Se você fica reclamando, choramingando, falando que não deve, você vai sintonizar com seus obsessores. Então, é necessário nos instruir, orarmos e trabalharmos pelo bem, fazermos a caridade. Nos casos de persistência do espírito enfermo, o médium deve recorrer aos companheiros de trabalho para uma sessão em que a entidade possa comunicar-se. Os espíritos obsessores, mistificadores ou vingativos devem ser tratados com benevolência. Em todos esses casos, o médium pode agir por si mesmo, doutrinando ele mesmo os perturbadores através de exortações e prece. Esse problema é bastante conhecido e os médiuns dispõem de experiências a respeito. Os espíritos inferiores que vão procurar atrapalhar o trabalho, eles devem ser recebidos, vão dar comunicação, vão ser esclarecidos. Os obsessores, eles às vezes são mistificadores, eles tentam mistificar alguma coisa. E às vezes são vingativos. Mas também têm que ser tratados com benevolência. E em todos os casos, o médium tem que saber agir com responsabilidade, com respeito a si mesmo e também aos que estão ao redor. E uma coisa muito importante que vai fazer uma diferença muito grande aqui são os doutrinadores. Os doutrinadores
e o dirigente mediúnico, que nem sempre vai ser o detonador, os médiuns de sustentação, os outros médiuns, têm que estar todos atentos. E a função do protetor é muito importante. Certa vez o espírito estava fazendo uma explanação muito bonita e aparentemente inteligente, e os mentores começaram a falar para ele, mas fala-nos do Cordeiro, fala-nos do Cordeiro. E aí, no meio daquela comunicação, ele detesta esse Cordeiro. E aí as pessoas integrantes da mediúnica puderam entender que não era quem se passava. Então, quando você tem um bom protetor, e esse protetor tem técnicas compatíveis com o seu trabalho, e logicamente que vai ter, e você sintoniza com ele, com as suas ações são condizentes com a necessidade do grupo, eles sempre têm uma frase que fala no ouvido daquele espírito comunicante que ele vai mostrar que ele não é quem ele quer. Então, o mistificador, se você estiver preparado para a situação, você vai pegar aquele mistificador. Então, nós temos que saber lidar com cada uma dessas situações, com cada uma dessas condições, para sermos efetivamente melhores conosco mesmo e com aqueles que estão ao nosso redor. Mas o importante é que poucos levam a sério são as medidas preventivas que todo médium deve tomar quanto a essa aproximação incômodas. Elas podem ocorrer por vários motivos e de formas as mais variadas. Simples atração da faculdade mediúnica. A aproximação por causa de afinidade mental ou de preocupações do médium. Laços afetivos de existências anteriores ou desta. Ação de um espírito protetor para beneficiar o sofredor e assim por diante. Quando que o espírito se aproxima do médium? De acordo com as suas preocupações, com o seu estado mental, com a sua afinidade mental. Ambos preocupam-se com as mesmas coisas. E a partir do momento que todos procuram vivenciar com mais amor, com mais responsabilidade os seus compromissos, eles então começam a ter as devidas melhorias para se aperfeiçoar, para se melhorar e trabalhar intimamente essa melhoria e esse crescimento espiritual. No caso dos obsessores e mistificadores, pode ser para experimentar a firmeza do médium, por atração de seus pensamentos vaidosos ou maldosos, por motivos de ódios antigos, perseguição por motivos doutrinários, de parte de adeptos de seitas contrárias à doutrina, vingança relacionada a problemas do passado, desejo de arrastar o médium para outros caminhos espirituais, afastando-o do espiritismo e assim por diante. Então, motivo não falta. E cuidado também tem que ser treinado, tem que ser observado para que nós não caiamos nas armadilhas desses espíritos. É importante, então, e necessário que todos nós compreendamos que motivo para os espíritos inferiores nos odiar existe aos montes, assim como tem pessoas que nos detestam porque somos espírita. No mundo espiritual, está assim de espírito. E tem espíritos que chegam falando que horrores de situações que é importante para nós, que para eles é detestável. Temos então que saber conduzir nosso diálogo, conduzir nossa conversa, para que eles possam caminhar com a devida segurança e entendimento para as realizações superiores da alma. O Livro dos Médiuns esclarece bem este assunto a que nos referimos, indicando a variedade de motivações. É necessária a leitura do livro A Obsessão de Kardec e pesquisas na coleção da Revista Espírita. Todos esses casos podem ser prevenidos pelo médium através de um comportamento regular na vida, dedicando-se aos estudos doutrinários sistemáticos para mais ampla compreensão das funções mediúnicas. Então, Herculano orienta-nos aqui que, além de estudar o livro dos médiuns, devemos observar esse livro, A Obsessão, com grande importância, e a Revista Espírita também deve ser estudada, lida, para que a gente crie vínculos com aqueles espíritos que criaram as bases da doutrina espírita. Então, é importante nós trabalharmos, é importante nós compreendermos, é importante nós interagirmos para nos ajudar mutuamente. As relações regulares e permanentes com os espíritos orientadores, no interesse de bem servir a todos os espíritos necessitados de qualquer ordem, e particularmente
a frequência às sessões com inteira disposição de atender a todos os espíritos que dele se aproximem. Então nós temos que procurar agir com toda a prudência possível, com todo o bom senso necessário para estabelecer padrões e metas de evolução e procurarmos então nos aperfeiçoar e crescer dentro desses princípios estabelecidos pela doutrina espírita, para que a gente possa ser melhor, para que a gente possa crescer e aprimorar os nossos corações. E a frequência das reuniões mediúnicas é fundamental para o médium. E a reunião mediúnica tem que ter a primeira, segunda, terceira parte. Certo? A primeira parte é aquele momento de uma leitura básica, normalmente de um livro do Emmanuel, depois um livro mais específico, depois o Evangelho, depois a parte prática. Nós temos que fazer isso, nós temos que buscar esse entendimento, buscar esse aculturamento superior para nos fazermos melhores, para construirmos um mundo melhor para nós. Um comportamento cristão, em todas as circunstâncias... um detalhe importante que ele falou aqui. Um comportamento regular na vida. Ele não fala que você vai ser perfeito, não fala que você vai ser um exemplo, mas você tem que ter um comportamento regular, errar menos, xingar menos no trânsito, evitar revidar fechadas no trânsito. Ou seja, você vai ter que tomar atitudes condizentes com um bom cristão. Isso é um esforço diário que a gente tem que fazer. Um comportamento cristão, em todas as circunstâncias, e o interesse permanente pelo conhecimento doutrinário é o melhor preventivo para todas essas aproximações, que geralmente são oportunidades de serviço, despertando o médium para maior e melhor cumprimento de seus deveres mediúnicos. Quanto mais dedicado for o médium às suas obrigações mediúnicas, mais equilibrado se sentirá e mais apto a solucionar com facilidade os casos de perturbação. Então, agir de forma condizente, agir de forma a praticarmos o Evangelho dentro dos nossos limites, das nossas forças, mas nos empenhar para praticarmos quanto mais melhor e procurarmos então entender a doutrina espírita, procurar esclarecer esse conteúdo doutrinário que a doutrina espírita traz para nós, e dentro desses fatores nós vamos estar crescendo, aperfeiçoando e se melhorando. Então, esse despertar para uma manhã de luz deve estar sempre presente no nosso íntimo, no nosso conhecimento, para buscarmos o nosso Dharma, o nosso objetivo superior. Então, quanto mais dedicado for o médium às suas obrigações mediúnicas, mais equilibrado se sentirá e mais apto a tomar decisões mais seguras, evitando as perturbações de espíritos perturbados. Evitar estados de inconformação, tristeza e aborrecimento, mantendo-se o mais possível na disposição de tudo encarar com naturalidade, confiança e fé, na certeza de que os poderes superiores velam pelas criaturas de boa vontade, mas sem otimismos ilusórios ou esperanças de privilégios pessoais no trânsito das experiências terrenas. A lei do amor rege o universo. Os que aprenderam a amar e perdoar, orar e servir, não têm o que temer. Então isso aqui é muito importante para nós. Nós temos que saber seguir com a nossa disposição natural de fazer o bem que temos que fazer com confiança e com fé, na certeza de que nossos mentores têm permissão de Deus para agir e têm recursos para buscar auxílio quando formos muito atacados e não estiver no nosso script passar por aquela expiação, por aquela provação. Então buscar caminhos que nos levam a ter sempre a esperança ativa, sem pensar em privilégios, mas em trabalhos, em ações construtivas e também sabermos perdoar, orar, servir. E aí a gente não vai ter o que temer, a gente vai estar sempre construindo o melhor. No tocante às instituições doutrinárias, as relações mediúnicas envolvem graves problemas de ordem moral. Cabe às instituições a representação da doutrina no plano social. As práticas religiosas do Espiritismo levam o povo a considerá-lo como simplesmente uma religião, enquadrando-o nas exigências formais do sistema igrejeiro. Uma federação é uma espécie de catedral e um centro espírita, uma igreja. Então nós temos que procurar ver que todos nós temos que ter a nossa parte mediúnica bem segura para evitarmos grandes problemas de ordem moral. Então, todo o trabalho de segurança mediúnica deve ser feito, deve ser estabelecido para podermos crescer
e podermos estabelecer padrões de segurança conosco mesmo. Então, as práticas religiosas dentro da doutrina espírita existem. Mas nós temos que saber que a doutrina espírita, junto com a religiosidade, com a espiritualidade, tem um conjunto de obrigações e deveres de cada um de nós perante a nossa própria consciência para buscarmos o crescimento e o aprimoramento que tanto precisamos. Então, não vermos uma estrutura tão hierárquica, tão símile com a Igreja Católica, por exemplo, mas sabermos que nós temos uma organização que prima pelo bem-estar de todos, que prima pelo um trabalho de organização, e cada um vai fazer a sua parte bem feita, mas nós devemos estar sempre procurando saber se estamos nos enquadrando dentro de uma realidade maior. Então, o compromisso, as responsabilidades de todos nós, frente à doutrina espírita, frente ao que precisamos fazer, devem estar sempre em primeiro lugar. Lembrando que a doutrina espírita não transfere a sua responsabilidade para o outro. A responsabilidade se assoma-se a você mesmo. Consequentemente, são lugares sagrados em que prontificam os expoentes da religião e de onde flui a doutrina pura e sem mácula. Os médiuns são geralmente considerados como sacerdotes dos cultos espíritas e muitos deles se convencem disso com muito entusiasmo. É que a gente já falou antes, não ficar na condição central de achar que ali todas as decisões têm que serem tomadas em torno dele. Embora todas as decisões da casa espírita devem ser tomadas em comum acordo com todas as equipes dirigentes, inclusive com os principais médiuns. Então, é um trabalho que todos devem participar e fazer, sem centralização. Quando centraliza num médium que vai passar a comunicação dos mentores, certifique-se se essa mensagem está condizente com as bases doutrinárias. E assim, estaremos crescendo e aprimorando nossas relações para estarmos melhores e sempre melhorando a cada dia, a cada passo da nossa existência. Disso resulta um clima de submissão sagrada dos médiuns e dos centros e grupos às federações espíritas, violando os princípios doutrinários da liberdade e da autodeterminação, sem o qual não existiria a responsabilidade própria das instituições menores. As entidades federativas são as primeiras a se convencerem disso e passam a dominar o meio doutrinário. Aqui, o Emmanuel tem uma frase que diz assim: a delicada questão da liberdade. Todos são livres, mas todos também são responsáveis. Se você erra, você vai vai carregar o peso de ter errado. Então, as unidades federativas, logicamente, elas têm que ter uma diretriz de trabalho baseada na FEB. E a FEB, junto com todas essas unidades federativas, criar um bom mecanismo de interação para manter a integridade da doutrina e manter a fidelidade da doutrina Kardec, logicamente. O problema é que não podemos ditar ordens, normas, mas deixarmos uma base de entendimento para que as pessoas possam seguir com o seu livre-arbítrio, com o seu bom entendimento, com o seu bom senso. Nós temos vários estudos sobre reunião mediúnica, desobsessão, baseado no livro Desobsessão do André Luiz e Obsessão e Desobsessão de Sueli Caldas Schubert e nas obras de Kardec. E na nossa experiência diária, nas orientações das casas espíritas, fizemos uma síntese para a pessoa saber como é uma reunião mediúnica. Então está lá, médiuns iniciantes e reunião mediúnica segundo a Bíblia e o Espiritismo. Então são 2 estudos, ambos vão estar no nosso site, kardecespiritismo.com.br, parte da mediunidade, onde você vai encontrar todos esses vídeos com orientações, com diretrizes. Porque tem casas espíritas que não sabem como vai montar uma reunião mediúnica. Existe? Claro que existe. Existem pessoas que querem saber como é uma reunião mediúnica e não sabem. Então, ali está para olhar. Então, conforme já dissemos também antes, no início do estudo, não tem uma receita de bolo. Nós temos que saber e treinar, lidar de forma mais compatível, com mais segurança possível, com o nosso princípio evolutivo, respeitando a liberdade individual de cada um, mas também mostrando a responsabilidade individual de cada um. Uma diretriz básica deve ser dada e ter uma diretriz não vai impor a diretriz, mas quem tem bom senso, que siga de perto as orientações que primam pela pureza do que Kardec nos ensinou. A falibilidade dos homens pode levar uma federação
a cometer deslizes doutrinários graves ou a endossar mistificações evidentes que, sob o prestígio federativo, inundam o meio espírita, radicam-se nele e produzem sérias lesões na estrutura equilibrada e lógica da doutrina, deformando-a a ponto de torná-la ridícula. Então, as unidades federativas, quando têm determinadas comunicações, antes de querer levar à frente uma mensagem diferenciada, passar por um grande senso crítico e assim não tentar impor coisas absurdas. Teve uma época que tinha uma federação que cismava, diz que tinha que estudar Rustain, perdia tempo e gastava jornais e jornais defendendo ideias rustanguistas, que não faz parte do princípio da doutrina espírita. Quer estudar, se estuda individualmente. Cada um com seu cada um. As relações mediúnicas entre a entidade federativa, os centros espíritas e grupos, e os próprios médiuns que nela trabalham ficam naturalmente abaladas. Cabe aos médiuns a função de restabelecer o equilíbrio através das manifestações dos espíritos orientadores, mas o clima estabelecido, sendo conflitivo, cria barreiras ao dever de espíritos e médiuns. Qualquer manifestação mediúnica discordante da orientação federativa é considerada como mistificação. E aqui tem um monte de detalhes que nós temos que ficar atentos. Então ele faz aqui uma crítica às unidades federativas, e quando alguma casa espírita faz uma crítica à unidade federativa, e ambos criam um mal-estar que não deve ocorrer. Portanto, todas as decisões devem ser tomadas em conjunto, conforme prever os estatutos e o organograma da doutrina espírita. Devemos seguir os princípios kardecistas com segurança, com equilíbrio, saber ouvir os demais, e quem quer que queira fazer modificações, saiba que tem uma diretriz básica a ser seguida e arcarão com a responsabilidade cada um que entrar por esse ou por aquele caminho. Então, é sempre prudente que cada um de nós tomemos as atitudes mais compatíveis com a nossa realidade transcendente de ser. As manifestações devem ter o devido equilíbrio e os espíritos orientadores têm que ser aqueles que trazem para nós um ponto de equilíbrio, um ponto de referência importante para o nosso desenvolvimento espiritual. Não se trata de situações imaginárias, mas de fato concretos e conhecidos. Os médiuns doutrinariamente pouco instruídos submetem-se ao poder formal, que na realidade não existe. Outros, embora mais instruídos, submetem-se também evitando atritos. Mas os que têm consciência doutrinária e conhecem os seus deveres mediúnicos não concordam e acabam afastados da instituição. Aí existe uma infinidade de problemas que a gente não vai entrar em todos eles aqui, que já são casos espíritas que começam a criar atritos ou com os médiuns, ou cada um com seu cada um com seu caminho, criando seus problemas e atritos delicados e complicados. É necessário, então, que comecemos a tomar atitudes que nos conduzam ao entendimento íntimo, ao fortalecimento íntimo, de procurarmos alcançar metas e meios de edificarmos o bem onde quer que estejamos. Todos nós temos o compromisso, temos a obrigação de trabalharmos para fazermos o melhor possível dentro do meio onde que estamos. As dificuldades para a superação dessa crise aumentam no correr do tempo. Médiuns de grande projeção no meio espírita veem-se obrigados a omitir-se para não ferir suscetibilidade e não provocar escândalos. A mediunidade é ferida de morte em sua função esclarecedora e orientadora. Então, o médium tem que procurar orientar. Agora, o difícil é que às vezes o médium não tem o equilíbrio nesse momento de um embate, porque ele é médium, ele vai estar sujeito a uma série de energias ali naquele momento. E as pessoas que querem criar caso com os médiums, eles têm aquele monotom. Pessoas que falam sempre no mesmo tom. Vai do início, vem tom, não. Parece que tá aquela
Bom, vou citar esse exemplo. Não. Então, vai falando sempre no monotone, vocês vão entender, que vocês já devem ter amigos assim, nunca alteram a voz, vão sempre falando no mesmo diapasão e irrita qualquer um, porque eles não param de falar. Você pode falar que eles vão manter no mesmo ritmo, eles não alteram. Então, a gente tem que treinar a lidar com todas as adversidades. Os médiuns têm sempre seus altos e baixos e os riscos sempre existem. E como a gente é terapeuta, a gente olha muito a cor dos olhos. Então, normalmente, as pessoas que criam mais perturbações dentro do meio é aquelas que têm o olho castanho bem claro, olho castanho bem limpo. Então, essas pessoas elas são reacionárias, naturalmente. Então, elas partem do princípio que elas sabem mais que os outros, elas partem do princípio que elas têm mais direito, mais obrigação de impor. Então, elas são mais delicadas de lidar. Então, aí cada um depois lê um pouquinho, estuda um pouquinho de iridologia para entender um pouquinho dessas tendências que as pessoas têm. E um detalhe, dificilmente ficam doentes. Os interesses humanos se sobrepõem aos interesses espirituais, estabelecendo a censura das manifestações mediúnicas. Foi assim que o culto pneumático do cristianismo primitivo, em que a pneuma, o espírito em grego, foi sufocado pelas decisões conciliares da Igreja de Roma, que se amparava no poder terreno do Império Romano. Então, é muito interessante a gente observar isso aqui. É muito importante a gente entender que, antes, no cristianismo primitivo, os espíritos passavam mensagem, tinha os profetas. Depois, Roma foi centralizando para tomar um quanto de energia própria para ela, com atitudes próprias para ela. Criou-se um glamour, do glamour o luxo, do luxo caminhou-se para um caminho que só não perdeu tudo porque depois entrou, a partir de Jean Hus, Martim Lutero e Calvino estabeleceram a reforma protestante, criando então a partir dali o protestantismo e quebrando o poder da igreja. E até hoje nos ressentimos dessa situação porque ficou impregnada nas pessoas, muitas delas, a indiferença pela fé, a indiferença religiosa. E lembrando que, quando falamos na igreja, nós estamos nos incluindo todos dentro do processo, porque todos nós vivenciamos a Igreja Católica no início. Por muitas encarnações fomos católicos, lógico. Então, mas sabemos que nós erramos juntos. Todos nós erramos e agora nós temos que consertar. Não a igreja que segue o ritmo que ela precisa de seguir segundo as diretrizes dela, mas no meio espírita nós temos que aprender a seguir as nossas diretrizes, os nossos caminhos. O espírito deixou de soprar, mas os poderes e a autoridade dos formalismos e das convenções assenhoraram-se do cristianismo e o deformaram totalmente. Quando as vozes do céu falavam, os médiuns eram sacrificados em nome de Cristo. Joana d'Arc, soprada pelas vozes espirituais, foi excomungada e depois queimada viva na fogueira inquisitorial. Culminando com essas dores atrozes de pessoas insensíveis, queimar alguém vivo? Mas hoje nós pensamos assim, que coisa mais horrível, mas de vez em quando a gente se pergunta, que os espíritos mandam a gente se perguntar, e se eu fui um dos inquisitores? E se você foi um dos inquisitores? Se você foi um dos que levava lenha para purificar? Então as atrocidades eram cometidas de uma forma insana, por um grupo de pessoas insanas. E hoje nós temos então que arcar com as nossas responsabilidades, tomar as devidas prudências, devidos conceitos de ação construtiva no bem, para sermos realmente melhores. Os médiuns atuais, ainda amedrontados pelo poder dos homens, parecem ver nas instituições espíritas desviadas de seus deveres doutrinários a ameaça das fogueiras. Esse livro é um livro de estudo. Um colega nosso estava falando da dificuldade de entender o livro, a gente se propôs a fazer esse estudo e postar, mas é um livro bem de estudo dentro das casas espíritas, para que as pessoas raciocinem, reflitam sobre as condutas que nós temos que ter dentro da casa espírita. Questão de responsabilidade nossa, questão de compromisso nosso. Então nós temos que aprender a agir segundo as determinações divinas, segundo aquilo que a doutrina espírita passa para nós, e fazemos as devidas reflexões em cada situação, em cada passo. Esta parábola real, que não se constitui de figuras imaginadas, mas de fatos históricos, deve ser meditada pelos médiuns que desejam cumprir os deveres da moral mediúnica,
Podemos medir a legitimidade dos médiuns e de suas comunicações pelo grau de consciência que revelam no desempenho do mediunato em momentos como esse. Então, todos nós temos que fazer as nossas reflexões, procurarmos entender como estamos agindo, como estamos interagindo uns com os outros e de que forma vamos construir os nossos amanhãs. Precisamos, assim, trabalhar intimamente para nos fazermos melhores, para procurarmos construir as bases do bem, do amor e da caridade. A responsabilidade do médium, então, fica bem definida, que, aqui nessa leitura, que tem que saber discernir. E para saber discernir, tem que estudar a base, tem que estudar a codificação. Somente estudando a base e a codificação, nós vamos ter condições de fazer os devidos discernimentos para construirmos esse entendimento superior, essa condição superior para a nossa vida. O mais grave dessas omissões, e um detalhe, ter consciência das suas comunicações, saber fazer uma boa avaliação. O mais grave dessas omissões é que a maioria delas decorre de interesses mundanos, o medo de ser excluído da instituição, o desejo de brilhar como elemento de destaque e assim por diante. A falta de convicção e de coragem de médiuns e dirigentes tornou-se avariado e suspeito o nosso sistema de comunicações mediúnicas. Aí ele vai colocando uma série de situações que ele vivenciou, e todos nós vamos vivenciando no nosso dia a dia, porque à medida que a gente omite uma opinião importante, a gente deixa uma lacuna aberta. E essas pessoas que agem com total irresponsabilidade dentro de uma casa espírita, porque se você assume a direção de uma casa espírita, você tem responsabilidade com os médiuns. Se aquele médium sai, cai e fracassa, a responsabilidade é das pessoas que deixaram ele sair, que não deram a ele o apoio e assistência necessária. E aí existe aquela tendência das pessoas de apoiarem alguém porque é de uma família X e sempre denigrirem alguém ou preterir alguém porque é de uma família Y ou porque é de uma região do país diferente daquela do outro que é de outra região. Existe, infelizmente. Então ele vai trazendo aqui pontinhas de problemas que nós temos que aprender a lidar com elas e aprender a respeitarmos-nos e agir de forma condizente para edificar as forças do bem em nós e no meio onde nós estamos. E dentro da instituição, todos vão ter a pretensão de chegar a um médium de destaque. É ótimo, é justo, é louvável, mas os caminhos e os meios empregados têm que ser ponderados. Então nós temos que saber agir, temos que saber interagir e para construirmos um amanhã melhor para todos nós. E aí vem a questão da falta de convicção das mensagens. O médium vai passar por momentos assim, a equipe vai passar por momentos assim. Guarda. Depois lê de novo. Está em dúvida no primeiro momento? Guarda, depois lê de novo. Precisamos proceder urgentemente a uma revisão do sistema para, pelo menos, descobrirmos as mensagens que a censura impugnou. Essas devem conter valiosas lições de moral mediúnica, que seriam injeções restauradoras de energias gastas no esforço penoso das omissões. Quando ele falou isso, ele deveria ter um foco, um alvo, um ponto que ele estava visando. E nesse ponto que ele estava visando, essa tônica é verdadeira. E assim nós vamos vendo que todos nós temos situações que nós deparamos. Temos situações que nós vivenciamos. E todas elas trazem para nós tópicos importantes para nós fazermos as devidas reflexões para buscarmos o devido caminhar para esses entendimentos superiores que devem existir em nós. A posição do médium na família é quase sempre conflitiva. Assim também no seu local de trabalho, no meio político e assim por diante. Não tanto pelas discordâncias de opinião como outros em face de vários problemas, mas pelo seu dever de contribuir para a boa e justa solução das pendências. A moral mediúnica não lhe aconselha omissão, que é sempre uma fuga ao cumprimento do dever. Então, todos nós temos compromissos, temos deveres, temos responsabilidades e temos que aprender a agir
dentro dessas condições, para melhor interagirmos uns com os outros, para fazermos melhores na edificação do bem que devemos procurar sempre colocar em nossa caminhada. Trabalhemos, pois, por nos fazermos melhores. Trabalhemos, pois, por nos enquadrar aqui, dentro do melhor possível. Agora, logicamente, que o médium no trabalho vai passar por várias situações. Às vezes, só pelo fato dele ser espírita, já olham para ele torto. No meio político nem se fala. Então, as pessoas vão deparando com cada situação, com cada momento, mas eles têm que ter seu ponto de vista, sua integridade respeitada. Ou saber respeitar o dos outros, mas manter uma posição firme naquilo que é condizente com os princípios cristãos. E nisso nós devemos procurar crescer, nos aperfeiçoar e nos melhorar para amanhã sermos realmente melhores do que fomos ontem, melhor do que hoje e amanhã melhorar ainda mais, porque nosso destino é melhorar sempre. Ele, o médium, tem que agir e participar ao lado dos companheiros, mas não pode trair os seus princípios para agradar este ou aquele. Sua atitude é pautada pelo imperativo cristão do seja o teu falar, sim, sim, não, não. O que disso passar, como vemos nos evangelhos, é obra do maligno. O que vale dizer do espírito de acomodação, de traição a si mesmo. Suas dificuldades podem ser facilmente superadas pela sinceridade. E a sinceridade às vezes dói um pouco. Então o médium não tem que usar de meias palavras, tem que estar sempre sendo firme, tendo uma posição convicta daquilo que precisa fazer, daquilo que precisa agir, porque todos nós temos que aprender a trabalhar constantemente para que as forças do bem se propalem sempre. Então falar sim, sim, não, não, para não estarmos sintonizados com nenhum espírito mau, nenhum espírito vingativo. Mas por mais sincero que seja o obstáculo, maior a vencer está na atuação contraditória dos espíritos inferiores sobre ele, tentando levá-lo para esta ou aquela posição de suas preferências. Se ele não vigiar e orar, certamente não dará acesso aos espíritos generosos que desejam sempre auxiliá-lo. A visão mediúnica não se aplica apenas aos problemas espirituais, mas também a todas as problemáticas mundanas. Então, tudo que nós estamos fazendo aqui na Terra, nós temos que procurar fazer da melhor forma possível. Não tem como nós agirmos para fazer isso ou fazer aquilo e não levarmos em conta o tamanho da nossa responsabilidade. Por isso, temos que ser sinceros, para tentar vencer os obstáculos contraditórios com naturalidade, entendendo que existem espíritos que querem nos levar para essa ou para aquela condição de sua preferência, tanto espírito encarnado como desencarnado, e as nossas convicções é que vão prevalecer. Então, que tenhamos convicções condizentes com o Evangelho, condizentes com os ensinamentos cristãos. Os médiuns sabem que o homem é espírito e não carne. De maneira que, fundamentalmente, é o mesmo neste e no outro mundo. Apelando aos seus amigos espirituais, conseguirá assistência intuitiva que lhe indicará o caminho certo. E esse caminho é o do amor, que evita ferir sem necessidade, indicar o rumo sem a pretensão de impô-lo, perder com dignidade e sem protesto, vencer pela razão sem trapaça. Cada passo tem que ser dado com sabedoria. E sabedoria não se adquire num estalar de dedo, vai se conquistando com o passar do tempo, com as suas experiências, com as suas vivências. E o médium, quanto mais ele estuda, mais ele sabe se defender, mais ele adquire ferramentas para que ele possa interagir de forma melhor e mais construtiva com aqueles que estão ao seu redor. Nenhum de nós é o juiz que decide as pendências em definitivo. É moral o que é bom e justo. Mas se a maioria repele esse critério por interesses particulares, temos de ceder ao poder dos números. Saber tolerar a vitória da imprudência não é fácil. Mas se fizermos o que nos cabe, nossa consciência não será conturbada. O necessário é sustentar a verdade diante da mentira, não apoiar o erro e tentar corrigi-lo. Cada um de nós temos que tomar atitude mais compatível, mais condizente com as nossas realidades e procurar vencer
passo a passo a nossa caminhada para nos fortalecermos e para alcançarmos a plenitude do nosso ser. Então, prudência é sempre importante. E os imprudentes sempre têm uma organização em torno deles para tomarem atitudes ainda mais imprudentes. Oremos, para que eles encontrem um melhor caminho, que eles encontrem o caminho da paz e da harmonização de seus sentimentos. Se a tentativa falhar, a responsabilidade do erro cabe aos que erraram. O protesto, nesse caso, seria o sinal de Deus na fronte de Caim. O médium dá ao mundo a sua contribuição, mas não pode obrigá-lo a aceitá-la. Todos nós vamos trabalhando para a construção de um mundo melhor. Todos nós vamos trabalhando para a edificação desse mundo de amor. As orientações aqui presentes são para que nós tenhamos como discernir. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra, não em plena desobediência, mas nem total subserviência. Buscar sempre o equilíbrio, com bom senso, e primarmos por zelar pela pureza doutrinária que Kardec trouxe por nós. Que as bênçãos do Cristo estejam sempre nos envolvendo e fortalecendo, e te aguardo no próximo capítulo.